igreja, com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Eu glorifico a Deus por esse momento tão especial no dia de hoje. Tem sido desde cedo, porque a razão de nós estarmos aqui é porque hoje está sendo comemorado 91 anos do meu sogro, o Antônio, e nós estamos juntando o útil ao agradável. Nós tivemos um momento de celebração com a nossa família e agora estamos celebrando a Jesus, a razão pela qual Ele tem sustentado com vida o meu sogro, o seu servo. Quero agradecer a Deus por estar conhecendo o pastor Samuel pessoalmente, já conheci ele, ouvi falar, sua família, e a Priscila, que já considero a minha sobrinha, né? Então, nós estamos muito felizes nesta noite por estarmos reunidos nesta casa de oração, já sentindo a presença de Deus neste lugar. E com tremor e temor de Deus que assumimos essa tribuna, porque grande é a responsabilidade, porque o irmão Mário, dele mesmo, ele não tem nada, não sabe nada e não pode nada. Mas o Deus que nós servimos, esse sabe todas as coisas, esse pode todas as coisas, e esta é a razão de nós estarmos aqui. Cumprimentar todo o corpo de obreiros, aqui a nossa retaguarda, todos os irmãos, enfim, para nós é uma grande alegria estarmos aqui. Amém? Quero compartilhar convosco de uma palavra que está dentro do meu coração desde ontem. Ontem ali em Sorocaba nós dirigimos uma congregação do nosso campo de trabalho em Vila Coloral, e onde nós celebramos a ceia do Senhor. E eu dizia ontem que na sexta-feira de manhã eu abri a palavra de Deus, e esta palavra falou comigo grandemente, e eu aprendi que antes de nós transmitirmos a palavra de Deus, é necessário nós buscarmos em oração, e a palavra primeiro fala conosco, e depois nós temos condições, pela experiência que o Espírito Santo nos dá, de poder transmitir à amada igreja do Senhor. Vamos abrir em João, evangelista João, no capítulo 10. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 14, 15 e 16. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 10, versículos 14, 15 e 16. Oh, meu Deus, aleluia. A igreja achou, diga amém? Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Repita comigo: um rebanho, um pastor. Amém? Eu estou muito feliz por conhecer essa parcela do rebanho que está lutando para chegar aos céus. Há uma luta incessante na vida do crente quando ele se predispõe a fazer parte desse rebanho e ter como seu pastor a pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas o que me impactou nesta palavra, eu não sabia que hoje aqui era culto missionário, né, pastor? De missões. Jesus, ele mencionou sobre as ovelhas do seu aprisco, mas aqui no 16 ele disse: ainda tenho outras ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Outras ovelhas. Meu Deus. E eu louvo a Deus por esta palavra, porque me faz recordar que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o têm recebido,
que tem aproximado deste rebanho e feito do Senhor Jesus o seu pastor, tem lhe dado o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. E esta verdade, irmãos, é algo que nos dá muita alegria, porque nós sabemos que havia uma discussão ali entre os fariseus, porque não acreditavam, não esperavam que Jesus viesse da forma como veio, não aceitaram ele como Messias, e ali tudo fazia plano de Deus, fazia parte do plano de Deus para alcançar outros povos, para que a palavra de Deus registrada neste mesmo Evangelho em 3,16 se cumprisse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por toda a humanidade, não exclusivamente para um povo, mas por toda a humanidade que estava destituída da sua glória. E agora havia a oportunidade para que, através daquela rejeição, outros viessem a conhecer o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, as boas novas do reino. Glória a Deus, aleluia. Outras ovelhas de outro aprisco era necessário que também fossem alcançadas para terem um só pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí abriu-se uma oportunidade para que aqueles considerados gentios pudessem conhecer a verdade da palavra de Deus. E quando Jesus aqui diz que as ovelhas ouviriam a sua voz, Jesus é o Verbo de Deus encarnado na terra. E quando nós, como missionários, como embaixadores de Deus aqui na terra, como porta-vozes desta boa nova, fazemos uso desta palavra, as ovelhas destes outros apriscos hão de escutar a voz do seu pastor e do seu Senhor, para serem agregados a este único rebanho que vai herdar o reino dos céus. Louvado seja Deus. Mas para isso, Deus conta comigo e conta com você. Glória a Deus. Os anjos queriam fazer este serviço excelente, mas não foi dado esta autoridade, este privilégio, mas foi dado a cada um de nós, como testemunhas vivas do amor de Deus, de sermos portadores desta palavra que transforma. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nesse instante eu lembro do eunuco Felipe. Teve uma missão pelo Espírito de Deus de falar a alguém que não compreendia a palavra de Deus, tinha um interesse, lia um trecho em Isaías, mas não sabia, porque não tinha quem explicasse. Mas a partir do momento que aquela chamada missionária chegou até Filipe e o moveu, ainda que de forma sobrenatural, este Filipe chegou até aquele homem e falou do amor de Deus, e explicou e ensinou este caminho. E nós sabemos a história, que este eunuco, ele até foi batizado. Ele disse: eu quero ser batizado. Alguma coisa que impeça? Não. Deus, aleluia. Aquela missão, ela teve um objetivo: alcançar uma alma. Muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo de Deus coloca oportunidades na vida dos crentes salvos e ele não percebe, porque ele não está ligado na missão ao qual foi chamado como ovelha deste aprisco de Deus, para ser uma testemunha viva do Senhor. Louvado seja Deus. E testemunha fala, testemunha relata aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que sentiu, a sua experiência. Você tem uma experiência com o seu Senhor e você precisa abrir a sua boca
vamos alcançar as almas para o reino de Deus. Se você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está dizendo nesta noite, diga amém. Se predispõe, irmão. Esse negócio de dizer que não sabe, que não tem, que não conhece, esse é um discurso humano, mas o crente salvo em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem só um papel: abre bem a tua boca e te encherei, conforme diz a palavra. Nós temos que nos predispor a fazer esta obra, porque eu e você somos o produto, o resultado de oração, o resultado de ação. A fé sem obras, diz o escritor, ela é morta. A fé, ela tem que ser ativa, ela não pode ser estática. Eu creio que todos nós estamos aqui nesta noite porque cremos num Deus vivo, num Deus que transforma, num Deus que liberta, num Deus que salva. Eu creio que todos nós aqui temos a consciência que servimos um Deus vivo. Por quê? Porque se nós servíssemos um Deus que não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Meu Deus. Mas Ele deixou uma missão para cada um de nós, para cada ovelha que fosse alcançada de outros apriscos e agregados a um só rebanho: o de falar do seu amor, Glória a Deus. o de falar do seu poder. Quem seria eu se um jovem não tivesse falado do amor de Jesus na minha vida quando eu tinha 33 anos de idade e era um babalorixá do candomblé e ia abrir uma casa de candomblé em Sorocaba para fazer trabalhos espirituais? Mas um jovem se fez Filipe na minha vida e começou a me evangelizar. Louvado seja Deus. Ele sabia que eu era espírita, e era espírita convicto. Ele sabia que eu tinha uma religião, que eu tinha uma fé, mas eu lembro como se fosse hoje. Ele me fez um desafio e ele falou as seguintes palavras. Vejam só como as palavras, elas pesam na decisão de uma pessoa. Ele disse: Mário, eu sei que você é espírita, não quero que você mude de religião de forma nenhuma, mas você precisa se dar ao direito de conhecer a Jesus de Nazaré. E quando ele me disse isso, eu fiquei muito bravo. Eu falei, pensei comigo, mas quem que não conhece Jesus? Desde que eu sou criança eu ouço falar de Jesus, aquele que os judeus mataram na cruz do Calvário. E ele disse: não, não é esse Jesus que morreu, eu quero que você conheça o Jesus que ressuscitou. E está vivo e vive para sempre. Oh, glória. E ele me disse uma coisa muito importante: a única forma de você conhecer este Jesus é conhecer a sua palavra. E quando ele me disse isso, eu falei: e aquele livro chato? Aquele livro que eu leio, mas eu não entendo. Situação do eunuco. Aquele livro que eu sei só o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí ele me fez um desafio. Ele falou: Mário, que eu disse para ele, falei assim: esse livro é muito difícil, é só os padres que entendem, é só os crentes que entendem. Não, eu faço um desafio com você. Vamos começar a ler juntos a palavra de Deus. Jesus, aleluia. Existe uma irmã no círculo de oração da minha igreja que está orando por você. Eu falei: quem que deu ordem para ela fazer isso? Olha como eu era arrogante. Quem que deu ordem para essa mulher orar por mim? Ela nem me conhece. Mas você vai conhecer. E aí ele falou assim: eu vou fazer um desafio com você. Nós vamos começar a ler a palavra de Deus juntos. E se a palavra de Deus não transformar a sua vida, ainda ele brincou, para melhor, é lógico, eu
vou rasgar a minha Bíblia, vou renegar o meu Deus e vou junto com você no Espiritismo cultuar os orixás que você cultua. Falei, epa, ele está apostando muito alto no Deus dele. É claro que ele podia apostar. Ele estava falando do Deus verdadeiro. É claro que ele podia desafiar. Ele estava falando do Deus que transforma, o Deus que salva, o Deus que batiza com o Espírito Santo, o Deus que faz o sobrenatural acontecer na vida do ser humano. Eu pensei, ele está apostando muito alto, eu vou entrar nessa. O nome dele é Nivaldo, um jovem. Aleluia! Jovem, você pensa que você é tímido, você pensa que você tem que ficar mais velho para falar do amor de Jesus. Não, Deus quer usar jovem, criança, idoso, todos para Deus são missionários nas suas mãos. Você tem sido missionário lá no seu lar, na sua família, na sua escola, aonde você trabalha. Eu ouvi dizer hoje lá em Sorocaba que tinha 2 trabalhadores que trabalhavam juntos na mesma fábrica. Acredite se quiser, depois de 20 anos que descobriram que os 2 eram crentes. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que nunca ele cantou um hino? Porque a gente trabalha, a gente canta hino, né? É normal. Será que nunca ele nem se falou alguma palavra, nem se pegou às vezes cantando louvor? 20 anos! Foi aquela surpresa para ambos, porque um não sabia que o outro era crente. Misericórdia! Que Deus é esse? Que as pessoas têm resistência em falar dele. Não vou falar que eu sou crente porque eu vou ser perseguido. E daí? Os profetas que vieram antes de nós assim foram perseguidos. Quem sou eu e é você? Nós não podemos ter o espírito de medo, mas de ousadia. E aquele jovem começou a explicar. Toda quarta-feira fizeram um serviço de discipulado comigo, irmãos. Toda quarta-feira. E chegou a primeira quarta-feira, aquela irmã que orava no círculo de oração, finalmente eu vou conhecer aquela irmã. Eu vou perguntar para ela quem deu a ordem para ela orar por mim. E aí eu conheci a minha mãe na fé, irmã Marlene. Abriu a porta da sua casa. O marido dela não era crente, mas ela era uma testemunha fervorosa na presença de Deus. Meu cunhado conheceu, minha esposa também. E ali fomos conhecendo a palavra de Deus. E aquela mulher era tão assim, tão empolgada com o Evangelho, que já na primeira noite ela falou assim: você, marido, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, eu não quero virar crente. Eles querem que eu vire crente. Eu não vou virar crente. Eu tenho minha religião. Para isso, eu doei 12 anos da minha vida só no candomblé. 19 anos, se contar o catecismo, a Umbanda e o candomblé. O dinheiro que eu gastei, agora eu vou jogar no lixo. As amizades que angariei, como é que vai ficar? E as expectativas dos meus colegas, como é que vai ficar? O que a minha família vai dizer? Todas essas dúvidas passavam pela minha cabeça, mas aquele povo não desistiu do macumbeiro. Aquele povo orava, jejuava e buscava a Deus. Você tem buscado a Deus por alguém? Eu não, pastor, eu busco a Deus para mim, para minha família, para as minhas necessidades. E o meu próximo? Como é que fica nessas alturas do acontecimento? Não vou pregar para ele, ele é um doutor. Não vou pregar para ele, ele é um juiz. Não vou pregar para ele, ele é um delegado, pois Deus já me deu a oportunidade de pregar numa antessala de juiz e numa própria audiência. Eu sou advogado na minha vida secular. Numa audiência, a minha cliente era crente e tudo que ela falava, aquilo que o juiz perguntava, ela colocava Deus no meio. E o homem se irritou uma hora e falou: mas a senhora trata de responder só aquilo que eu pergunto, não precisa
que Jesus te escolheu para ser uma testemunha viva dele. Não negligencie essa fé, não negligencie esta missão que Deus te deu. Ah, pastor, eu não sou obreiro. Ah, eu não tenho carteirinha de diácono. Ah, eu não tenho chamada. Muitos dizem isso. Todos nós fomos chamados. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você e eu temos que dar fruto para o reino de Deus, sim, senhores. E o que vai ser naquele dia, no tribunal de Cristo, para recebermos aquilo que fizemos para o Senhor? Não para sermos julgados, mas para recebermos os galardões, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu costumo dizer na congregação que tem um jargão popular que diz assim: quando alguém faz alguma coisa para nós, ele responde: Deus me pague. Já foi pago há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pois é, irmãos. E ali o macumbeiro começou a estudar a palavra de Deus. E Deus começou a falar. E Deus começou a agir. E a ovelha que estava desgarrada do aprisco começou a ouvir a voz do seu pastor. Aleluia! E o Espírito Santo começou a trabalhar. E eu já, quando entrava naquele quarto de santo para fazer as minhas oferendas, acender as velas ali, uma voz que hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus, ele falava assim: como você pode acender uma vela para o diabo e para Deus ao mesmo tempo? E ele começou a colocar a vergonha em mim. E sabe o que virou aquele quarto de santo? Uma batata quente na mão do macumbeiro. Como é que eu vou me livrar dessa batata quente? O que eles vão dizer? Não importa o que os outros vão dizer, importa que o Senhor reine na sua vida. Que o Senhor realmente seja o Senhor da sua vida. Que realmente o Espírito Santo possa agir na sua vida. E depois de 9 meses, eu costumo dizer que nasceu a criança. Depois de 9 meses, toda quarta-feira, irmã Marlene abria a porta da sua casa. O seu marido torcia o nariz porque não era crente, mas ela enfrentava aquela situação porque se estava explicando, evangelizando, discipulando alguém que seria parte deste aprisco de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquela noite de quarta-feira, no dia 19 de maio de 1993, às 8h40 da noite, porque o dia que eu aceitei Jesus eu marquei. Você marcou o dia que você aceitou Jesus? Foi o dia que você nasceu, foi o dia que eu nasci para Cristo, num compromisso fiel. E ai de mim se não cumprir aquilo que Deus colocou na minha mão. Glória a Deus. E ali terminaram-se as explicações daquela noite. E a irmã Marlene já não fazia mais o apelo. Porque o Nivaldo falava: mãe, não faça o apelo. Ele está aprendendo a palavra. O dia que ele quiser aceitar Jesus, é ele que vai dizer. Você sabia que tem crente que irrita as pessoas? Você sabia que existe crentes irritantes, que você não aguenta, que envergonham o Evangelho de Jesus? Meu Deus, pastor, o que o senhor está falando é verdade. Nós temos que ser delicados, irmãos. Nós temos que saber as oportunidades. Nós temos que saber entrar e sair.
Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas como fazer tudo isso? Seja um crente espiritual. É só o Espírito de Deus que conhece o coração daquele que vai ser atingido. E nós temos que ficar na dispensação do Espírito. É por isso que antes de falar desta palavra, você tem que ir para o joelho, meu irmão. Você tem que se consagrar. Você tem que estudar a palavra de Deus. Porque você não sabe quem você vai enfrentar. Aquele jovem enfrentou um babalorixá do candomblé, mas não teve medo, porque conhecia. A palavra de Deus estava sentada no seu coração. Nunca fale de placa de igreja quando vocês estiverem falando de Jesus. Pelo amor de Deus. Eu acredito que vocês aqui têm um pastor que vos ensina isso. Fale de Jesus. Ah, mas eu quero ir na casa de Deus. Ah, então você pode ir na casa de Deus que eu frequento, que nós estamos. Temos uma comunidade. Para nós será um prazer receber. Mas a primeira palavra, irmão Eliezer, é Jesus. É Jesus! Porque neste nome há poder, neste nome as trevas são anuladas e tem que se afastar, porque Ele é a luz do mundo. E nós somos o sal da terra. E nós precisamos ser realmente sal, para tirar esse mundo, esse sal do mundo, essas pessoas que estão perecendo. Pois é, irmãos. Se falassem para mim há 20 anos atrás que um dia eu ia ser um cooperador da obra de Deus, eu ia dar muita risada. Mas hoje, pela misericórdia, Ele me fez o ministro da sua palavra. E eu quero me deixar desgastar por este evangelho, porque é um prazer. Falar de conhecimento de causa, irmãos, porque nunca senti uma alegria tão grande de servir um Deus que é um Deus de esperança, um Deus que não nos joga em rosto aquilo que nós fizemos, mas lançou do mar do esquecimento, nos deu uma nova vida, nos gerou de novo. Louvado seja Deus, e é por isso que nós temos o prazer de pregar a sua palavra. Seja como um Felipe, esteja pronto. Estas palavras, irmãos, estão avalizadas, são ratificadas pela palavra de Deus. Se você está abrindo o seu coração, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida. E se você não era alguém comprometido em falar como uma testemunha viva, se você assim desejar, a partir de hoje você será diferente. Mas isso é entre você e Deus. Que Deus abençoe. Não há mais tempo de pregar, mas eu creio que aquilo que era necessário, Deus tem falado. Irmãos, não desista, mesmo daquele que te persegue, porque é nessa perseguição que Deus está te aperfeiçoando. Não desista desta luta. O que, pastor? O senhor está dizendo para não desistir da luta? Eu quero mais a vitória. Mas para ter vitória legítima, tem que haver uma grande batalha, uma grande luta. Tem algum crente aqui que te cumprimenta e diz assim: é só alegria, é só vitória? Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. Não é só vitória, não é só alegria, é muita lágrima, é muita luta, mas a vitória está na mão do povo de Deus. Porque diz a sua palavra: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Amém, Jesus.